pensar um pouco. Ser membro da igreja é diferente de ser membro de um clube. Às vezes, né, tem alguns clubes, tem clube... Aqui na igreja nós temos um casal que tem um clube de tiro, onde as pessoas se filiam, né, e tem direito a participar desse clube. E existem clubes aquáticos, existem várias modalidades de clube, né, clube de pesca, aonde você vai lá, se filia, aí você paga uma taxa mensal e você tem direitos, né, a usufruir daquele espaço. Você tem direito a alguns privilégios. Quando você precisar, você ir lá e usufruir daquele ambiente. Às vezes com desconto, ou às vezes até totalmente usufruir totalmente do espaço sem nenhum custo. Isso é algo que os irmãos compreendem bem. É algo muito presente na nossa sociedade, na nossa realidade. Os irmãos compreendem bem. Infelizmente, é exatamente esse o sentimento que muitas pessoas têm em relação à igreja. Que ele se filiou, como se filia uma associação, a uma instituição outra, que ele dá uma contribuição, o dízimo, e por isso ele tem lá os seus direitos, seus privilégios. E muitas pessoas se comportam em relação à igreja como se estivessem realmente num clube. Que ele vai lá e diz, olha, a comida hoje não estava boa, eu quero sentar na mesa, eu quero ser servido, eu quero que os garçons venham aqui, me sirvam. Algumas pessoas querem ou pensam a igreja como aquele lugar que ele tem sua vida lá fora, mas no dia que ele tiver com vontade, que ele estiver precisando, no dia que ele quiser, ele vai lá na igreja, porque ele é membro daquela igreja, e ele vai lá como se frequenta um clube para desfrutar daquilo que lhe interessa. Irmãos, e infelizmente essa é a realidade da maioria esmagadora dos evangélicos no nosso contexto. E ser membro de igreja é muito mais que isso. É muito diferente disso. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo utiliza uma figura de linguagem e ele se refere à igreja como um corpo, como um organismo, em que Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos os membros. E aí ele utiliza essa expressão 12 vezes para se referir a cada cristão como um membro no corpo de Cristo. E aí nós temos algumas importantes lições que nós precisamos compreender. A primeira delas é que para nós nos tornarmos membros da igreja, essa inserção no corpo de Cristo, ela acontece por meio da experiência do batismo. Voltem os seus olhos para o texto e veja o verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito.
hoje nós vamos apresentar para a igreja novos, candidatos ao batismo, que se dará domingo, se assim Deus permitir. E essa é a nossa compreensão, que a inserção no corpo de Cristo, ou para tornar-se membro de uma igreja, ou da igreja de Cristo, essa inserção se dá por meio da experiência do batismo. Obviamente que aqueles que vêm para congregar conosco, que já vêm de outras denominações, que já passaram pela experiência do batismo, a gente recebe, se não for uma seita, for uma igreja que tenha os mesmos princípios doutrinários, as mesmas crenças, que nós temos, a gente recebe e reconhece esse batismo. Caso contrário, a gente vai orientá-lo à experiência do batismo. A segunda consideração que eu quero fazer é que para ser membro da igreja é necessário conhecer e concordar com a visão, com a missão e com os valores dessa igreja. Você vai se tornar membro da igreja, você precisa concordar com ela. Gente, não tem nada mais doentio para uma pessoa e para uma comunidade que ter alguém ali que não concorda com nada. Porque a pessoa, a partir do momento que ela passa, que ela blinda o seu coração, a partir do momento que ela começa a olhar para a igreja, para a comunidade, com um olhar crítico, ela passa a não receber mais aquilo que é dito, não se alimentar mais da palavra, não consegue mais estabelecer comunhão, não consegue mais ter alegria para trabalhar, para congregar, para servir. O irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou querendo sair da Assembleia de Deus. Disse, por quê, irmão? Porque eu estou discordando da Assembleia de Deus. Acho que começou a assistir um pregador aí pela internet e começou a compreender o evangelho de outra forma, mas o que pesou mais foi a questão do dízimo. Na verdade, ele resolveu questionar por que a igreja ensina sobre o dízimo, e aí o rapaz lá disse para ele que não precisava dar dízimo. Acho que isso pesou muito na sua decisão, e ele veio conversar comigo, e eu disse: meu amigo, você está certo, você está certo. Se você não concorda com a forma litúrgica da igreja, se você não concorda com a forma de captação de recursos da igreja, se você não concorda com a forma da estrutura ministerial da igreja, com a sua estrutura organizacional, se você não concorda com a doutrina da igreja, se você não concorda com a maneira como essa igreja pensa, como essa igreja se comporta, como essa igreja crê, como essa igreja, você não concorda com a missão, se você não concorda com a visão, se você não concorda com os valores dessa igreja, você tem que procurar uma outra para você congregar. Porque do contrário, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Se for alguém que se contenha e fique calado, ele vai sofrer sozinho. Mas se for daqueles que fica murmurando, vai prejudicar o corpo de Cristo. E nesse sentido, tem muitas pessoas que passaram a frequentar a igreja, mas cada vez que ele vai ao culto,
ele volta pior do que foi. Por quê? Porque ele vai só para pecar. Os irmãos estão compreendendo? Então é importante que, ao decidir tornar-se membro de uma igreja, essa pessoa concorde, conheça o que essa igreja pensa, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores dessa igreja. A nossa igreja, ela tem isso muito bem definido, muito claro. A nossa igreja tem uma visão. O que é a visão? É aquilo que nós queremos ser, é aonde nós queremos chegar. E qual é a visão da nossa igreja? Ser uma igreja fiel à proclamação e à vivência do Evangelho de Cristo, relevante no contexto social, reconhecida como um lugar de restauração, misericórdia e ensino. Mas a nossa igreja tem uma missão. E o que é a missão? É aquilo que nós temos que fazer. A visão é aquilo que nós queremos ser, é onde nós queremos chegar. A missão é aquilo que nós temos que fazer. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos. Que Jesus mandou ir de fazer discípulos de todas as nações. Então, para a nossa igreja, a missão principal da nossa igreja é fazer discípulo, não é fazer congresso. Ah, pastor, vamos trazer um pregador do Camboriú, a gente cobra um ingresso, dá para botar R$30, a gente traz um pregador não sei de onde e tal. Esses dias tinha um pregador aí, chamando no Instagram, foi Henrique, da igreja, se oferecendo para vir pregar aqui na igreja. Aí pregava 3 dias, e a gente, no último dia, ele dava uns envelopes, no último dia, e recolhe os envelopes. Eu, não, irmão, aqui tem pregador na igreja, não precisa não. Não, pastor, mas é para a gente fazer um movimento aí. Eu disse, não precisa de movimento não. A gente está precisando de um avivamento. O movimento passa, vai-se embora, né? E às vezes esse movimento traz prejuízo. Porque a nossa igreja tem uma missão. E a nossa missão é fazer discípulos. Não que a gente não possa fazer um congresso, uma festa. Pode. Só não é prioridade para a nossa igreja. Não é prioridade para a nossa igreja, porque a nossa prioridade é investir no ensinamento, no discipulado, nos cursos, no Nova Vida, no caminho do discipulado, na nossa igreja, na escola bíblica dominical, nos grupos de vida, formar líderes, para formar pequenos grupos dentro das casas, para evangelizar, fazer discípulos, trazer para Cristo, cuidar, pegar na mão e caminhar com Ele até Ele poder caminhar sozinho. Então essa é a missão da nossa igreja, fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. A nossa igreja tem também muito claro e definido os seus valores, que são valores caros para a nossa igreja. Comunhão com Deus, lealdade, lealdade à liderança, lealdade à igreja, lealdade a Cristo, lealdade à palavra. Isso é um valor muito caro para nós. A igreja vem perseguindo isso, buscando isso. Num futuro não muito distante do nosso, a nossa liderança será bem peneiradazinha dentro desses valores. Alguém que não tenha lealdade também não terá condições de liderar na nossa igreja. Que não tenha comunhão com Deus, que não tenha integridade. Excelência é um dos valores que nós perseguimos, que nós buscamos.
Não, irmão, é porque é para Jesus. Eu não sei cantar não, mas eu vou cantar é para Jesus. Não, nossa igreja ela busca por excelência. Não, digo igual Paulo, não que nós temos alcançado, mas uma coisa a gente faz, a gente está correndo atrás, buscando excelência, melhorar, se especializar. A Bíblia diz: se você tem um dom para ensinar, então se dedique ao ensino. Estude, faça curso, se esforce, busque, estude, se prepare. Um dia desse eu estava conversando com um obreiro que era mulher da nossa igreja. Ele disse que tinha um chamado para abrir igreja. Eu disse: que bom, que maravilhoso esse seu chamado. Disse: é, pastor, mas infelizmente eu não estou tendo oportunidade. Eu disse: tá, e qual é a qualificação que você tem nesse sentido? Para que eu possa dar uma palavra para você. Quantos cursos, quantos livros você já leu sobre formação de igreja? Não, pastor, eu nunca li nenhum. Você nunca leu nenhum livro sobre formação de igreja? Não. Você já leu fez algum curso sobre implantação de igreja? Não, nunca leu nada sobre missão, nem implantação de igreja, nem discipulado, nem evangelismo estratégico. E como é que você tem um chamado de uma coisa e nem você acredita? Sabe por que você não teve a oportunidade? Porque nem você acredita no chamado que você tem. Nem você acredita. Como é que você quer que as pessoas acreditem numa coisa que você não acredita? Não, eu tenho um chamado para a palavra, para pregar a palavra. É maravilhoso, é um dos dons mais maravilhosos que tem. É o dom da pregação da palavra. Agora, é um dos dons que mais exige. É um dos dons que mais exige. O pregador, ele precisa se reciclar todo o tempo. Desculpe, irmãos. O pregador precisa se reciclar todo o tempo. O pregador precisa ser alguém que lê constantemente. O pregador precisa ser alguém atento aos conhecimentos gerais. Precisa ser alguém que é um dom excelente, mas que muito exige. Assim como também quem toca, quem canta, é um dom excelente, mas não é fácil. Isso exige muito. Precisa de uma qualificação, de um preparo, de uma força de vontade muito grande para fazer com excelência. Então são esses os valores que a nossa igreja defende: comunhão com Deus, lealdade, integridade, excelência e serviço. Terceiro lugar, ser membro da igreja significa necessariamente ser ativo e funcional. Lembra da historinha do clube que eu falei? Às vezes a pessoa vem como se estivesse vindo para um clube. Não gostei do garçom, não gostei da comida. Como ele senta ali para curtir, para aproveitar, para desfrutar. Pensa no corpo, na metáfora de Paulo, onde ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Num organismo, cada membro tem o seu papel, sua função. E se um deles deixar de exercer a sua função, vai prejudicar o outro. Se um dos membros deixar de exercer a sua função, vai prejudicar o corpo inteiro. Porque Paulo vai dizer que se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Logo, irmãos, é correto afirmar que é impossível ter um membro da igreja, do corpo de Cristo, que não seja ativo e funcional.
Irmão, qual é a sua função na igreja? Você faz o quê? De que maneira você serve? De que maneira você colabora com a igreja? Qual é o seu papel? Eu disse, não, irmão, o meu papel na igreja é só, eu sou só membro de banco. Disseste bem? É membro de banco, da igreja não. Pode ter carteirinha da igreja, mas para ser membro da igreja, do corpo de Cristo, precisa ser ativo e funcional. Eu não estou falando de cargo, porque tem muita gente que não tem cargo, mas ele é ativo e ele é funcional. Ele tem um papel importante. E às vezes o papel que alguém desenvolve no corpo de Cristo é discreto. Nós temos um irmão aqui na igreja que, pelo menos nesses meus quase 5 anos, ele nunca teve uma oportunidade aqui. Mas sempre que ele chega para mim, ele dá testemunho de algumas experiências que ele está vivendo em oração, pela intercessão da igreja, intercedendo pela igreja, orando pela igreja. Então tem membros que são mais visíveis. Obviamente que os membros que compõem toda a região facial são mais visíveis. Vocês olham daí para cá, a primeira coisa que vocês vão ver são os meus olhos, até porque eles são bem avantajados. E quando eu estou bravo é que eles ficam. Mas não significa dizer que são os mais importantes do meu corpo. Porque Deus o livre, em último caso eu conseguiria viver sem eles. Tem muita gente que não tem olhos e vive. Mas existem alguns órgãos do nosso corpo que você não consegue viver sem ele. E Paulo fala sobre isso no texto. Então, dentro do corpo de Cristo, precisamos ser ativos e funcional. Cada membro deve encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, onde possa servir com excelência, onde possa desenvolver uma função. E é importante entendermos que essas funções, elas são diversas. Não são iguais. A igreja não pode ser composta só de orelhas. Nem só de mãos, nem só de pés. Ela precisa ser composta por todos os membros. Ser membro da igreja envolve o desafio de servir a comunidade buscando sempre o bem comum. Observe bem isso, irmãos. E jamais os interesses pessoais. Olhe para mim. Guarde essa frase no seu coração. Para você ser um membro da igreja, nunca esqueça disso. Busque isso constantemente. Jamais permita que a igreja se concentre em seus desejos e preferências. Porque tem membro que ele quer que o corpo funcione em função dele. E o corpo, ele não pode funcionar em função de um membro. Cada membro, ele tem que funcionar pelo bem comum. Cada membro tem o seu papel. Mas tem pessoas que, às vezes, se sentem tão importantes, ou às vezes tão carentes, que esperam que tudo gire em torno dela. As coisas têm que funcionar em torno dela, dos seus interesses, da sua satisfação, dos seus desejos, da escolha dos louvores, da liturgia, da programação, do que tem que fazer. Tudo tem que ser o seu gosto. Isso é muito egoísmo. Obviamente que todos nós temos gosto,
Mas o sentimento que tem que estar no nosso coração, irmãos, é de servo. Então eu tenho que estar aqui não preocupado se a coisa foi ou não do jeito que eu gosto. Eu tenho que estar preocupado se promoveu a edificação de vocês, se abençoou a vida de vocês, se fortaleceu a vida do outro. Porque cada membro, ele funciona, ele trabalha em função do outro. Quem está entendendo, diga amém. Ser membro da igreja envolve o compromisso de lutar pela unidade orgânica do corpo. Ser membro da igreja envolve o desafio de assumir esse compromisso, de lutar pela unidade orgânica, para que o corpo funcione como um organismo. Não pode um membro dissipar o outro, um membro eliminar o outro. O corpo não pode se dividir. Cada membro do corpo tem o seu papel no sentido de manter a unidade do corpo. Cada membro da igreja tem a responsabilidade de zelar pela unidade. Isso implica ser um pacificador. Olha para mim e guarde isso. Cada membro do corpo precisa ser um pacificador. Precisa ser alguém que minimize as faíscas, que minimize os reflexos, que busque estabelecer a unidade, a paz, a comunhão, que lute por isso. Não tem nada mais danoso, mais prejudicial à saúde da igreja do que ter alguém que fomenta contendas. Isso é algo tão ruim, que a Bíblia diz, agora eu estou na dúvida se é Provérbios ou é Eclesiastes. É Provérbios, né, que tem 6 coisas que me aborrece, e a 7ª que a minha alma abomina, e a 7ª é Provérbios, né? E a 7ª é exatamente aquele que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, e existe, muito obrigado aos irmãos da mídia aí. E isso existe, por incrível que pareça. Mas isso não pode existir a partir de mim, nem a partir de você, porque nós fomos chamados para sermos promotores da paz, da unidade, da comunhão. Ser membro da igreja envolve a responsabilidade de orar e contribuir para o crescimento da igreja. Orar pelo crescimento da igreja, orar pela saúde da igreja, orar pelos não crentes, orar pelos afastados, orar para Jesus salvar, orar pela liderança, orar pelo pastor da igreja, orar pelos líderes de ministérios, pelos obreiros da igreja. Inclua esse propósito na sua lista de oração. Orar pela saúde, pelo crescimento da igreja, pelo crescimento da juventude, pelo crescimento das mulheres, das crianças, pelo amadurecimento, para que Jesus repreenda os impedimentos, para que o Senhor dê graça aos pregadores da igreja, para que Deus nos desperte para a pregação.
Mas também é dever do membro contribuir para o crescimento, para o sustento, para a manutenção da obra. Nós tínhamos uma associação, e essa associação compreendia o município de Maracanaú e Pacatuba, que era uma associação dos transportadores escolares de Maracanaú e Pacatuba. Eu tive o desprazer de ser o último presidente dessa associação, que fechou, adivinha, por falta de contribuição. Porque ninguém queria contribuir, a associação fechou. Não tinha recursos para pagar o contador, não tinha recursos para pagar o aluguel, não tinha recursos para tirar uma xerox, não tinha recursos, a associação fechou. A igreja é uma instituição, ela é uma comunidade que sobrevive de doações, e cada membro da igreja tem um compromisso, uma responsabilidade de contribuir para o crescimento da igreja. E isso não é algo que deve ser feito por constrangimento, é algo que deve ser feito por amor. Gente, se vocês não têm ideia da quantidade de bilhões que entra, por exemplo, no Brasil, da Fundação Ford e de outras fundações, de grandes bilionários do mundo que injetam dinheiro em ONGs brasileiras, simplesmente porque essas ONGs defendem pautas que são dos seus interesses. E eles injetam rios de dinheiro. Vocês não têm ideia do quanto de dinheiro há injetado em um time de futebol? De pessoas que apostam ali simplesmente porque amam aquele time. Pode ser que alguém não tenha prazer de contribuir com a igreja e use 1 milhão de justificativa. Mas a verdadeira justificativa é uma só: falta amor pela igreja e acreditar nessa missão, nesse projeto, acreditar na missão da igreja. E a pergunta que eu faço liga novamente com o início da nossa conversa: e se alguém não acredita na igreja, por que congregar nela? Por que permanecer nela se você não acredita que ela é uma igreja séria? Por que permanecer nela se você não acredita que a liderança é séria? Por que não permanecer nela se você não acredita no projeto que essa igreja tem, na missão, no desenvolvimento dessa missão? E aí devolve a pergunta: e se, não, eu acredito. Bom, e se acredita, por que não investe? Eu não invisto porque eu não posso. Ok, isso é compreensível. Mas o que eu estou dizendo é que todo membro da igreja, ele tem essa responsabilidade de olhar e dizer: isso daqui é nosso. A responsabilidade de cuidar do patrimônio da igreja, inclusive. De zelar pelo patrimônio da igreja. E isso parte de coisas simples, como não botar chiclete nas cadeiras, nem botar lixo nessas bolsinhas que tem aí atrás. E às vezes, essa bolsinha, irmão, esse suportezinho, você colocar alguma coisa, né? Mas às vezes a pessoa força a entrada de uma garrafa d'água, força a entrada às vezes de algo volumoso, e a gente já está tendo que fazer uns reparos aí, já tem um bocado que já está danificado, porque as pessoas rasgam, forçam. Um dia desse terminou o culto, e o Lopes me mostrou aqui, era desse lado aqui, cheio de copo descartável, de papel, de bombom, de um bocado de coisa. Gente, eu volto a dizer, não é um clube, é a nossa casa, é a igreja do Senhor.
Dê um toque aí perto dessa pessoa que está perto de você e diga assim: é um privilégio ser membro da igreja. E ser membro da igreja é olhar para isso tudo e dizer: eu sou responsável por isso. Isso me pertence. Eu vejo em alguns irmãos assim um cuidado, um amor, sabe? Esse cuidado desde as pessoas, a estrutura, ao som. Um dia desse, algum irmão chegou e disse: pastor, dê uma palavra para os irmãos não sentarem em cima daquele móvel onde bota os alimentos, porque é um móvel de MDF, tinha um monte de gente sentada em cima. Eu disse: será que precisa eu dizer? Então, irmãos, eu estou falando desse cuidado, desse senso de responsabilidade, desse compromisso, de não se comportar dentro da igreja como se fosse um estranho, como se comportar dentro da igreja, como se não tem nada a ver com isso. Um dia desse eu vi um visitante, que era convidado da Manu e do Arlindo. Aí eles entraram por aqui, e o pessoal da recepção vieram, mas eu não sei o que deu de errado aí, que eles entraram por aqui, e voltaram por aqui, e foram, e eu fiquei olhando, eu falei: eu vou ver quantos dos irmãos da igreja vai ter uma ação, porque todo mundo sabe que era um visitante, eles nunca tinham vindo aqui. Pastor, pois eu não conheço os membros da igreja. Deveria conhecer? Deveria conhecer? Pelo menos de vista. Pastor, mas é porque a igreja é grande. Falei: você talvez não esteja fazendo um esforço de cumprimentar, de conhecer, de interagir melhor. Irmãos, o casal entrou, rodou aqui, foi encontrar um lugar ali atrás. Tinha criança sentada, tinha Bíblia sentada também. Tinha Bíblia sentada, porque tem umas Bíblias que sentam. E ai de quem tirar. Não, pastor, mas isso não é papel da recepção, da acomodação? Também. Mas é papel nosso. É papel nosso, irmão, é a nossa casa. É esse sentimento de participação que a gente tem que ter, de olhar e dizer assim: isso daqui também é meu. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu sou membro dessa comunidade. Eu sou membro dessa igreja. E ser membro da igreja envolve o cuidado de ser um membro saudável do corpo. Deus disse para Abraão uma certa vez: disse: Abraão, eu quero te abençoar, Abraão. Mas antes de eu te abençoar, eu quero uma coisa de você. Seja uma bênção. Seja uma bênção. E eu pergunto para você, irmão, não responda: você é uma bênção para a sua igreja? Irmão, longe de mim, nesses meus anos de jornada, eu nunca fui um fardo para os meus pastores, eu nunca fui um peso para a minha igreja, eu nunca fui um crente problemático. Eu sempre produzi mais e ofereci mais do que precisei. E eu pergunto: você é uma bênção para a sua igreja? Você é uma bênção para as pessoas? Você é uma bênção para a sua comunidade? Ser membro da igreja envolve esse cuidado de ser uma bênção. A sua família é uma bênção para a igreja? E em oitavo e último lugar, ser membro da igreja envolve o compromisso de representar a igreja. Todos os membros da igreja, qualquer lugar onde você estiver, quando você se identificar como crente, e alguém perguntar:
Você congrega onde? Aí você vai dizer assim: eu sou da Assembleia de Deus, Templo Central do Bom Jardim. Na hora que você diz eu sou da Assembleia de Deus, Templo Central do Bom Jardim, você está levando o meu nome, você está levando o nome do presbitério da igreja todinho, você está levando o nome dos obreiros, da igreja. Se a impressão que você causa por aí for boa, é essa a impressão que vão ter da gente. Se a impressão for ruim, é essa a impressão que você está levando da igreja. Se tiver mau testemunho. Por que tem muita gente que diz assim: rapaz, vamos para a igreja? A pessoa diz assim: eu ir para a igreja, para ser crente da marca de um bocado que eu vejo aí, eu prefiro ficar no mundo. Aí é aquele tipo que Jesus disse que fica na porta, nem entra e nem deixa ninguém entrar. Virou pedra de tropeço, virou motivo de escândalo. E a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele porque um escândalo vier. Então não queira ser você, irmãos, o causador de escândalo. Você leva o nome da igreja. Você é representante da igreja. Ser membro da igreja, irmão, é uma coisa séria. Ser membro da igreja é um compromisso sério. E eu vou terminar dizendo um negócio aqui para chocar vocês. Hoje a gente convive de perto, e todos nós conhecemos a realidade das facções criminosas no nosso país. E a regra entre as facções criminosas é que se a pessoa que foi batizado lá, se ele não for fiel e leal à facção, ele morre. A coisa é tão séria que para sair da facção, meu irmão, e aí o pessoal leva a sério. E tem crente que não leva a sério o fato dele ser membro do corpo de Cristo. E tem crente que não leva a sério o fato dele ser membro da igreja de Cristo, dele ser parte da igreja de Cristo. Ele trata como se isso fosse uma coisa qualquer, como se ele fosse associado de um clube, que se ele quiser ele vai lá, e se ele não quiser ele não tem satisfação a dar para ninguém. Amém, queridos? Levante a sua mão e diga assim comigo: a minha igreja não é um clube. Diga assim: e eu sou membro da igreja, que é o corpo de Cristo.